Tá? Vontade. Tá, iniciou aqui. Deixa eu botar, eu vou botar aqui agora. Bruce, aqui o Insta e aqui Aqui o Face. Facebook. Insta e Face, Isso, perfeito. perfeito. Maçãzinha é o Insta, né? O Applezinho ali. É. Tá pra rolo? Tá pra rolo não, né? Vamos lá. Vamos ver se Não, tem... eu só vou mexer com a Ah, mão. desculpa. Aqui, Eu Vou botar tô metido aqui, tá atrapalhando, né? botar aqui rapidinho. Depois pode ficar linkando, tá? Tá. Pode. Eu posso depois ficar linkando e eu dou uma olhando aqui, né? Isso. Tranquilo, né? É porque eu vou usar bastante esse boletim epidemiológico, tá? Pra informar, né? É, pra informar e tal. Ó, vamos botar aqui. Já tá aqui? Perfeito. Deixa eu só Já tem alguém olhando aí também. E aí depois eu boto aqui, né? Perfeito. Peraí, só aqui, tirei. Então tá, já temos pessoas Instagram logado também. Só um minutinho, Zé. Ah tá, desculpa. Deixa eu só terminar Tem aí. o Instagram ali também. Algum pessoal já. Pessoal já começando a entrar, né? Pessoal já começando a entrar, pessoal já começando aqui. E o Insta? O Insta já tá rodando. O Insta já tá rodando, deixa eu dar uma olhada lá como é que tá, só pra... O Insta tá rodando? Não tô vendo nada aqui. Só um minutinho, vou botar aqui, tá? Já tá rodando também, né? Já tá. E o pessoal já tá visualizado, 23, O pessoal já stories. Já entrou? Aham. Tá. Deixa eu botar o Instagram. Uhum. O pessoal já entrando, né? Então acho que já vou começar aqui a respeito do coronavírus, atualizando, só acertando aqui a página, atualizando aqui a respeito atualização hoje, o tema é falar sobre o coronavírus, principalmente relacionado às crianças e adolescentes, mas eu também vou informar um pouco também sobre a situação em Santa Catarina, principalmente em virtude da situação do coronavírus no nosso país ter tomado uma outra proporção, a qual até nós já esperávamos, né? Mas mesmo esperando esse grande aumento do número de casos, um grande número de óbitos, é sempre muito trágico para nós, né? Nós ficamos muito apreensivos como cidadão e como profissional da saúde. Então, é uma situação na qual nós temos que estarmos atentos, sempre acompanhar as atualizações a respeito das modalidades terapêuticas que possam vir a ser implementadas para o tratamento do coronavírus. Esse é o nosso papel como médico, como profissional da saúde. E eu vou aqui atualizar também alguns dados, né, a respeito do coronavírus na nossa região. Tá? Primeiro que o coronavírus ele já é um vírus conhecido há muito tempo. Ele já é um vírus conhecido desde a década de 40, da década de 50. O coronavírus ele tem esse nome em virtude do seu formato, quando visualizado no microscópio eletrônico. A visualização microscópica, ele é um ser vivo, vírus, né? Micro-organismo que a gente só consegue visualizar através da microscopia eletrônica. Então é preciso que a gente visualize através de um microscópio, né? É um aparelho, um microscópio eletrônico, e você visualiza o coronavírus e ele leva esse nome em virtude de corona, por significar coroa, e espinhos. E isso é importante no modo como ele infecta, como ele atinge as células, principalmente as células pulmonares, em virtude desse formato de espinhos, né? Pessoal, então aqui, ó, pessoal já entrando aqui também, né? Boa noite, pessoal. Aqui, ó, boa noite, a Rejane já entrando. Boa noite, Rejane. Boa noite, Geusa. Mais pessoas aqui entrando agora, visualizando a nossa live a respeito do coronavírus nas crianças e nos adolescentes e na população em geral, já que isso é um tema de saúde pública muito amplo, muito divulgado, na qual todos nós estamos envolvidos. É importante essa participação de vocês para que a gente possa divulgar mais informações, principalmente a respeito de tratamento, a respeito dos cuidados e a respeito daquilo que nós podemos fazer nesse momento.
Aqui eu vou atualizar um pouco os dados a respeito do coronavírus aqui na nossa região, né? Vamos falar um pouquinho de Santa Catarina. Nós tivemos até agora em Santa Catarina 447 óbitos, né? Esse é o boletim informado pela Vigilância Epidemiológica, tá? Com uma taxa de letalidade de 1,16. A taxa de letalidade em alguns países ela varia muito, mas provavelmente essa taxa, se à medida que nós realizarmos mais testes rápidos forem feitos, mais exames do SWAB forem realizados, a gente vai conseguir detectar mais casos positivos e com isso a taxa de letalidade tende a reduzir, tende a diminuir. Tá? A Coreia do Sul, a Alemanha, elas são países que têm uma situação mais delicada, né? Mais delicada não, elas têm uma situação menos delicada no sentido da taxa de letalidade, em virtude de eles terem feito muitos testes diagnósticos, ou seja, pegou muitas pessoas com sintomas leves, mas se descobriu que essas pessoas estavam. Então você tem uma amostra muito grande, né? E isso fez com que a taxa fosse reduzida, certo? Então, nós temos várias pessoas já aqui entrando também, né? Aqui, ó, Iraci, boa noite, Iraci, boa noite, o Juninho também entrando. Juninho, obrigado pela participação. Todos vocês com filhos, com netos, né? É importante essa participação de vocês para que a gente possa viabilizar, certo? Vamos ver aqui mais alguma informação aqui importante também, tá? Vamos ver aqui mais alguma informação. Pessoal, só um minutinho, um segundo aqui para vocês que eu já retorno, tá? Vou pegar o celular. Celular, seu. Para dar pro Mike. Não pode. Pessoal, aqui só para eu poder aqui colocar no meu celular aqui também para a gente poder divulgar para mais pessoas, para que mais pessoas possam interagir, visualizar e essas informações alcancem o maior número de pessoas possível, certo? Então vamos lá. Eu estava falando um pouco, ó, aqui a Gisélia Machado mandando um abraço aqui de Florianópolis, Santa Catarina, uma cidade que está também sendo atingida pelo coronavírus. Santa Catarina, então, estava falando que nós temos 447 óbitos, né, em Santa Catarina. Se nós visualizarmos, eu estou visualizando aqui, eu visualizo aqui o site, tá? Que todos os dias a DIV, o Departamento de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina, que tem uma equipe muito boa, com a qual eu já tive a oportunidade de trabalhar com eles, informa, né, esse boletim epidemiológico no final do dia a respeito de todos os dados. É um boletim bem completo, tá? E muito fácil de ser compreendido. Existem algumas informações, alguns gráficos aqui um pouco mais detalhados, mas as informações são extremamente claras. E isso a gente consegue, né, diariamente ter informações e dados que vão nos monitorar para que a gente possa muitas vezes agir, de que forma nós devemos agir e a população também ter ciência daquilo que realmente está acontecendo. Então, em abril nós tivemos um número de casos, né, e óbitos pequenos, e agora no último mês para cá tivemos um grande salto, né? Um grande salto no número de casos confirmados e no número de óbitos, em virtude também de mais pessoas terem os casos, mais pessoas serem atingidas, mais pessoas que apresentam sintomas graves. Então, só para a gente passar aqui, ó, nós tivemos casos por faixa etária. A questão de uma população masculina e feminina não tem muita diferença, é muito próximo uma das outras, tá? É uma doença que apresenta um pouco mais de mortalidade no sexo masculino. Quase 60% dos óbitos
em Santa Catarina são os homens, né? É de homens. Tá? Por faixa etária, a faixa pediátrica e adolescente são pouquíssimos casos, né? Nós tivemos um caso de criança abaixo de 9 anos e 3 casos de adolescentes, óbitos em Santa Catarina. Esses óbitos, tá? Vendo as informações em geral, nas crianças, nos bebês, nos recém-nascidos e nos adolescentes, um pouquinho diferente os adolescentes, mas principalmente as crianças pequenas, as recém-nascidas até 7, 8 anos, é muito difícil o coronavírus, quando atinge, ele evoluir para sinais e sintomas mais graves, evoluir para complicações e para óbitos. Nós tivemos sim, tá? Se vocês forem ler, tivemos recém-nascidos, bebês, mas a grande maioria deles, quase na totalidade, são crianças que já tinham cardiopatia, prematuro, são crianças que já tinham fatores de risco, crianças muito doentes já, tinham grandes possibilidades de, em virtude de uma infecção bacteriana ou viral, elas apresentarem complicações. Então as crianças que faleceram, elas tinham fatores de risco que poderiam levar, diante de uma infecção pelo coronavírus, evoluir para óbito, certo? A maioria da população que vem falecendo vem falecendo por coronavírus, uma grande parte, a maioria delas, né, é a faixa etária acima de 60 anos. Em Santa Catarina nós temos 279 municípios com os casos confirmados. Praticamente todo o estado já é uma situação comunitária, praticamente está espalhado por todos os cantos, tá? Não tem mais essa questão de eu tive contato com uma pessoa que testou positivo. Praticamente todos nós tivemos contato com alguém que testou positivo ou em algum ambiente que passou alguém que tinha o coronavírus. Então a gente está muito exposto, é um vírus que ele atinge toda a população, é quase, né, quase incontrolável o coronavírus, né? Ele é extremamente transmissível, tá? Eu quero colocar aqui para vocês uma situação a respeito da UTI. A questão da UTI, nós temos a ocupação de leitos de UTI aqui na nossa região, e quando eu falo UTI, fala de todas as UTIs, tá? Tanto a pediátrica quanto a de adulto. Nós temos 67% da ocupação total das unidades de terapia intensiva em Santa Catarina. Na nossa região, nós temos aqui no sul 70% da taxa de ocupação dos leitos de UTI, sendo que 20% de todos os leitos que estão sendo ocupados aqui na nossa região sul, que é o Hospital Nossa Senhora Conceição, que é o Hospital Socimed, Araranguá, Içara, Criciúma, 20% de todos os leitos, 20% dessa população que está internada na UTI, está internada devido ao coronavírus, certo? Então, não está superlotada a UTI, mas está com uma taxa de ocupação para a gente ficar atento. Em Santa Catarina, nós temos alguns locais que a taxa de ocupação é menor, como por exemplo no oeste e no meio oeste. Aqui na nossa região, em Itajaí e em Florianópolis, é evidente que é uma área de mais pessoas, né? Maior concentração de população, uma taxa de ocupação um pouco maior de UTI. O que eu quero dizer com essa taxa de ocupação? É que se nós não mantivermos os cuidados, se nós não tomarmos medidas preventivas, tanto a parte do poder público, tanto também os profissionais de saúde, implementar já o tratamento precoce, que é algo que eu vou falar também, e a população em geral, né, não fizer o seu papel, nós podemos chegar numa situação uma situação crítica, eu diria, a respeito, principalmente se um momento que a gente chega, que é o que a gente está evitando, né? Está tentando evitar, é chegar naquele momento que não há mais leitos disponíveis de UTI e que a gente tem uma taxa muito grande que você começa a ver a ter a necessidade de ter que transferir para locais onde tem ou até mesmo
de deixar um paciente numa emergência sem a assistência adequada que deveria ter. Então esse é um dos principais problemas também, né? A gente perder vidas porque não tem a condição de dar o cuidado que a pessoa necessite. Nas UTIs pediátricas nós temos pouquíssimos casos, tá? Muito poucos. Eu converso com os meus colegas que trabalham nas UTIs infantis, são poucos casos por coronavírus que são internados. Quando tem alguma mãe que teve coronavírus na gestação, no final da gestação, geralmente nós recomendamos que ela não deixe de amamentar, ela continue esses cuidados da higiene das mãos e ela amamente utilizando máscara. E essa é uma recomendação que nós temos feito, né, para mães que, porventura, no final da gestação, elas testem positivo ou apresentem sinais e sintomas de coronavírus e, porventura, elas estejam com um filho recém-nascido, né, elas precisam amamentar. Então, não está contraindicado a amamentação. Se a mãe, o familiar, não se sentir seguro para essa atividade de amamentação, aleitamento materno, né, é importante que você pode fazer a ordenha manual do leite materno e oferecer através de mamadeira mesmo, tá? Mas sempre optar pelo leite materno. Nada substitui o leite materno. Nenhuma fórmula infantil que nós temos, ela oferece a mesma quantidade de nutrientes que o leite materno oferece. Nós temos bastante gente já aqui interagindo conosco. A Cristina Vieira, um abraço, Cristina, trabalha na saúde em Capivari de Baixo. O Vanei Fernandes, amigo meu. O Donavan Martins, obrigado, Donavan, pela interação, obrigado pela participação também. Bacana, mais pessoas aqui entrando, interagindo, ouvindo a gente. Deixe suas perguntas, faça seus comentários, interaja aqui conosco. A Michelle aqui também, tá? Pessoal, o Donavan tem bebê pequeno. Um abraço, Donavan, cuidado com esse bebê, né? Não vamos deixar de amamentar. É importante a amamentação, a higiene das mãos, tá? E a higiene também do seio materno. Não precisa passar álcool, mas é importante a gente manter esses hábitos de higiene para que a gente possa evitar a propagação e a contaminação. Lembrando também que uma das questões das crianças também é a questão que muitas vezes elas não evoluem para casos graves, mas elas transmitem. Então você tem uma criança que às vezes está contaminada pelo coronavírus, ela tem uma tosse, tem o nariz entupido, ela está super bem, mas ela fica uma semana, 10 dias com aqueles sintomas. E ela vai na avó, vai na tia, vai no padrinho, ou recebe a visita de todo mundo, ela abraça, ela beija. E então ela acaba sendo também um veículo de transmissão desse vírus. Muito embora ela tenha um risco muito menor de transmitir a doença, mas ela pode de evoluir para casos graves, ela pode transmitir a doença. Então isso é importante a gente ter isso em mente. Então as crianças que têm tosse, as crianças que têm sintomas respiratórios, evitar de ter o contato principalmente com os avós. A gente tem visto casos em adultos jovens que vão a óbito, sim, nós temos visto. Mas a população de maior risco são as pessoas que já apresentam doenças crônicas e a população com faixa etária mais avançada. Nós temos também algumas questões que estão sendo estudadas que está relacionada com a genética também, tá? Mas ainda está em estudo. Muito provavelmente até o final do ano nós temos mais informações. Por que o coronavírus em uma idosa de 100 anos, ela fica internada 2-3 dias e ela tem alta, e num rapaz de 28 anos que tem saúde plena, não tem nenhuma doença crônica, evolui para óbito. Então tem várias perguntas que a ciência está tentando buscar resposta. Uma delas é a genética. Uma delas também é o tipo sanguíneo. Nós temos visto que pessoas do tipo O parece ser fator de proteção ser do tipo O. E pessoas que têm o tipo sanguíneo A, mais pessoas do tipo sanguíneo A evoluíram para desfechos desfavoráveis em relação às pessoas que têm o sangue O. Então isso é uma das informações importantes também
que à medida que a gente vai conhecendo melhor o Covid-19, embora nós já conhecêssemos o coronavírus, até na pediatria, ainda mais que a população adulta, nós pediatras, nós lidamos, porque a gente não faz investigação quando a criança tem sinais, sintomas de infecção respiratória viral. Muitas vezes o influenza é um vírus que leva a óbito em crianças também, muito mais que o coronavírus. Mas quando a gente faz investigação para alguns vírus na faixa pediátrica, nós fazemos a investigação pro influenza, porque esse sim é um vírus que tem levado a óbito. Outro vírus na população pediátrica que pode ter um desfecho mais desfavorável para crianças que são crianças que têm alguma comorbidade, crianças que nascem com síndrome de Down, com cardiopatia, prematuro extremo, que usou oxigênio, ficou internado um tempão no berçário, em leito de UTI, precisou de oxigênio, é o vírus sincicial respiratório. Então nós conhecemos alguns vírus, entre eles o bocavírus, metapneumovírus, coronavírus. Nós temos inúmeros vírus que atingem a população pediátrica, mas que muitas vezes nós não ficamos pedindo sorologia ou fazendo investigação. Porque os sintomas que eles trazem para as crianças é tudo muito parecido. E só quando a gente realmente necessita intervir com uma intubação, um oxigênio, que a gente para pensar se é algum vírus diferente, né? Ou se é algo bacteriano ou algo até que não seja infeccioso. Então, para nós, é uma situação um pouco diferente. Nós, pediatras, é um pouco diferente da situação do adulto. Nós estamos muito acostumados a atender pessoas, pacientes, né? Principalmente crianças, com sintomas respiratórios. Nós estamos muito habituados com isso. E o coronavírus nessa faixa de criança, faixa etária, crianças, né? Principalmente de 6 meses a 2 anos, é um vírus já conhecido por nós. Só que nós muitas vezes não fazemos aquela investigação de fazer o que nós fazemos hoje. Teste rápido, sorologia, pesquisa através de cotonete. Mais pessoas aqui participando, Elizabeth. Obrigado, Beth, obrigado pela participação aqui. Está parabenizando pelo trabalho, pelas orientações, dizendo que eu sou muito querida. Exagero seu, Beth. Eu que agradeço pelo seu carinho e por estar sempre acompanhando as minhas lives, as redes sociais. Muito obrigado. A Rosana Jorge, pois doutor, estão falando em voltar às aulas, justamente neste momento. Não vai haver retorno às aulas. Inclusive teve um decreto, eu até vou pegar aqui o papel do decreto, estabelecendo um novo decreto, que saiu hoje mesmo, estabelecendo algumas medidas, algumas regras aqui na nossa região. A Raquel também, Raquel Monteiro, trabalha na saúde em Capivari. Obrigado por interagir, participar. A Marli dizendo que o sangue é O, que ela dá graças a Deus que o sangue é O. Certo, Marli? Mas você precisa se cuidar, porque você tem outros fatores de risco, tá? Não vai, a Marli aqui é amiga minha, eu falo aqui brincando, porque eu e a Marli a gente já tem amizade há bastante tempo, tá, pessoal? Aqui o Donavan, parabenizando pelo trabalho também. Obrigado, a Jadna interagindo, bastante gente aqui visualizando, interagindo, comentando. Obrigado, pessoal. Vamos lá, vamos deixar suas perguntas aqui, né? Além de deixar os agradecimentos, elogio e a interação, pode fazer seus questionamentos. Muitas das perguntas, às vezes nós não temos a resposta na hora, mas nós vamos buscar essas respostas, porque nós, a comunidade médica, nós estamos sempre conversando com os outros. Uma das situações que eu vou colocar é a respeito do tratamento precoce, tá? Algo polêmico aqui, que alguns profissionais médicos estão relutando, mas a maioria, inclusive o Conselho Federal de Medicina, o Conselho Regional de Medicina, autorizou os médicos a prescreverem a hidroxicloroquina e a cloroquina. O que nós temos feito? Hoje, sintomas iniciais, não para as crianças pequenas, mas para adolescentes e para a população adulta. Se iniciou com sintomas respiratórios que podem sugerir coronavírus, que na verdade é muito parecido com resfriado e com gripe comum, é importante desde cedo, desde os sintomas iniciais, utilizar a medicação hidroxicloroquina associada à azitromicina. É importante já porque
já tem locais, hospitais, outras instituições que iniciaram o tratamento precoce já no início dos sintomas e tem visto que naquele local, o qual os médicos prescreveram hidroxicloroquina, azitromicina, desde o início, percebeu que nenhum evoluiu para desfecho desfavorável, comparado com outros. Tem um colega, inclusive, se eu não me engano é Ribeirão Preto, nós temos um grupo aqui de médicos que a gente sempre está atualizando as informações. Eles monitoraram 600 pacientes. 600 pacientes, se eu não me engano, mais da metade testou positivo para coronavírus. Nenhum deles, todos eles, foi iniciado hidroxicloroquina, azitromicina, e nenhum deles evoluiu para internação em UTI. Então, para mim é uma informação muito relevante. É um profissional de renome. Então, nós estamos diante de informações que nós não podemos simplesmente aguardar uma orientação a par da OMS ou da Organização Sul-Americana, Pan-Americana de Saúde. Nós temos que agir. É o nosso papel tomar ações tanto preventivas quanto terapêuticas precoces. Então, diante da situação dos sintomas iniciais de infecção respiratória sugerindo coronavírus, nós devemos já iniciar o tratamento, tá? Eu recomendo que as pessoas discutam isso com seus médicos. Muitas vezes elas vão levar as crianças, vão levar os adolescentes, ou até elas mesmas vão consultar, mas é algo que você deve colocar para o seu médico se deveria ou não, né? E é um desejo seu, olha, eu gostaria de já iniciar o tratamento precoce. Aqui muitas pessoas aqui colocando mais perguntas. A Milena aqui perguntou quais são os sintomas típicos do Covid. Então, Milena, assim, deixa eu te passar algumas situações. O coronavírus, ele tem 3 formas de se manifestar. Uma, ele começa abruptamente, né, de forma brusca, sintomas graves, insuficiência respiratória, falta de ar, tosse, febre alta, e a pessoa já tem que ir direto para o hospital, ser entubada, internada na UTI. Ele pode não apresentar sintoma nenhum, como na maioria dos casos, sintomas leves. 80% dos casos das pessoas que vão se contaminar pelo coronavírus, elas vão apresentar sintomas leves. O que seriam esses sintomas leves? Seria uma dor no corpo, dor de cabeça, febre baixa, perde o paladar, perde o olfato, dor de garganta, nariz obstruído, obstrução nasal, pode ter um pouco de coriza, dores musculares, algumas vezes sintomas gastrointestinais, eu já colocaria como sinais sintomas moderados, como diarreia e vômitos. Então, varia muito o espectro de apresentação clínica do coronavírus. Por isso que é importante que a gente possa identificar desde cedo para já iniciar o tratamento precoce. É extremamente polêmico o que eu estou falando aqui do tratamento precoce, porque alguns profissionais eles discordam disso, mas é algo que eu acredito que nós já devemos começar a pensar e agir diante desse fato. Sem contar que eu não estou falando da profilaxia para a população em geral, mas isso é um outro tema, mais polêmico ainda, e outra hora nós podemos até abordar esse tema se o pessoal achar que é interessante fazer uma live sobre essa profilaxia, sobre esse tema, né? Sobre a prevenção antes mesmo da infecção do coronavírus, como é que você prepara o seu organismo para combater o coronavírus. Nós podemos até fazer uma live com esse tema que eu acho muito importante em termos de saúde pública. Nós temos aqui também o Alexandre Martins Alves. Alexandre, um abraço, obrigado pela interação. A Geusa perguntando, a Geusa já antecipou aqui, ivermectina, vamos falar da ivermectina, e eu vou falar da ivermectina, Geusa, só vou responder uma pergunta aqui que a Teca colocou,
Doutor Vicente, eu moro aqui com meu filho, com a minha nora, neto de 6 anos. Quais os cuidados? Devo redobrar os cuidados, já que eu sou do grupo de risco? Sim, com certeza. Principalmente se as crianças apresentam sintomas. Se elas estão tossindo, se elas estão espirrando, né? Se elas estão com algum sinal de infecção respiratória, resfriado, gripe, é importante que você fique distante das crianças, tenha esses cuidados redobrados, porque embora elas, na maioria das vezes, não tenham evoluído para casos mais graves, mas elas podem transmitir. E como você está no grupo de risco, não apenas pela idade, eu sei aqui a Teca, eu sei a idade da Teca, mas não apenas pela idade, mas também pelas questões de saúde, Teca. Então é importante que você tenha esse cuidado, né? Se as crianças e a nora, né, o filho apresentarem sintomas respiratórios, certo? A Lucimar aqui entrando, boa noite, obrigado Lucimar pela interação. Ivermectina aqui entrando no tema, a ivermectina na verdade é um antiparasitário, ela é um antiparasitário que nós tratamos geralmente piolho, geralmente outras infecções como escabiose, né, que é a sarna. Então a ivermectina ela é um antiparasitário, é uma medicação que ela tem um espectro de ação muito amplo, serve para tratar outros parasitas também, mas ela se viu que interfere no metabolismo da replicação do vírus, do coronavírus. Então é importante que a gente possa entender sobre a ivermectina, qual é o mecanismo dela. Hoje, a indicação da ivermectina não é pro tratamento, né? No caso, pessoa que está com um adolescente, uma criança, ou um adulto jovem, ou até senhor de idade, que vem apresentar sintoma respiratório, ele já iniciar com ivermectina. Aí a recomendação seria hidroxicloroquina ou cloroquina com azitromicina. A ivermectina ela tem sido instituída por alguns protocolos, principalmente como profilaxia, ou seja, para prevenção, certo? Então, a ivermectina ainda nós precisamos de mais informações, mais subsídios, para que a gente possa, de fato, concluir que recomendar para que a população deva usar a ivermectina de uma maneira que ela possa ser utilizada dessa forma preventiva, né? Tá? Ivermectina, certo? Então, ivermectina, zinco, vitamina D, outras medicações, tá? Tem o Tamiflu também, falando do Tamiflu, né? O Tamiflu, ele é o oseltamivir, ele é um antiviral, ele é utilizado no combate ao vírus influenza. Ele não elimina o coronavírus. Ah, mas por que o médico ele me prescreveu o Tamiflu? Porque provavelmente você também estava com febre alta e até chegar aos exames, até se descobrir, porque muitas vezes nós não conseguimos diferenciar apenas pelos sinais clínicos, nós não conseguimos, é muito difícil diferenciar o coronavírus de um influenza. Mas quando a gente não consegue diferenciar e há necessidade de tratamento, se inclui também o Tamiflu. Quando você usa o Tamiflu em virtude da infecção pelo vírus influenza, começa a utilizar a medicação, já coleta os exames, né, o SWAB, para ver se é o influenza ou o coronavírus, e aí sim depois vai adequando conforme a resposta ou conforme os exames forem sendo avaliados. Aqui nós temos mais pessoas entrando no Instagram também, a Lesa, o Miguel. Miguel, obrigado aqui por participar, Miguel. Sempre muito preocupado com todos nós. Pô, obrigado, Miguel. Obrigado bastante pelo agradecimento e pela interação aqui. Nós temos também aqui a Tayane, que ela está dando Centro Zinco Kits. Minha filha de 7 anos, muita água, suco natural, fruta, verdura, meia colher por mel, 1 colher por dia, e se está no caminho certo. Nós não saímos de casa. Sim, Tayane, tudo certo, tá? Uma das coisas que é importante, você está fazendo certinho, né?
O zinco, ele é um elemento importante para a questão do sistema imunológico, sim, mas a maioria das vezes nós, através da alimentação, nós conseguimos ingerir uma quantidade considerável de zinco. Então, muitas vezes, quando a alimentação ela é pobre em nutrientes, é recomendada a suplementação de zinco, ainda mais de zinco, né? Ainda mais na situação na qual nós vivemos. Então, o zinco, sim, é um oligoelemento importante para fortalecimento do sistema imunológico. Você está no caminho certo. Falando de caminho certo, falando da questão das crianças, uma das coisas que me preocupa também, preocupa os pediatras em geral, porque muitas vezes o coronavírus pode até não ser a doença que vai, às vezes, incomodar ou perturbar os pais. Mas outras doenças, elas podem se manifestar muito próximo da questão, muito próximo dessa questão de gravidade para as crianças, como, por exemplo, pneumonia bacteriana e a meningite. O que acontece? Uma pneumonia bacteriana, muitas vezes, ela inicia com sintomas muito parecidos com o do coronavírus. Às vezes uma tosse, uma indisposição, e às vezes o pai ele não quer levar, a mãe não quer levar porque ela não quer levar para atendimento médico, não quer levar no posto de saúde, não quer levar no pronto atendimento, não quer levar no consultório pediátrico, enfim, ela não busca essa assistência em virtude da situação na qual nós estamos vivendo. Então é importante não menosprezar esses sintomas, tá? Em virtude da gravidade que algumas doenças podem se manifestar com sintomas muito parecidos com o coronavírus. Inclusive meningite bacteriana, meningite viral, que às vezes pode também ser algo grave, né? Então, é importante que na presença de sintomas de febre alta, tosse, vômitos, diarreia, as crianças elas sejam atendidas. É importante. É muito importante a gente ver a criança no estado geral, e quando a criança ela apresenta algum sinal de comprometimento grave, que indica uma pneumonia avançada, uma meningite, a gente com um exame físico, exame clínico, às vezes complementa com um exame laboratorial. É importante fazer esse atendimento porque ele evita complicações futuras. Existem crianças sim que evoluem, outras doenças também causam mortalidade, como essas doenças que eu falei, tá? Então é importante não menosprezar esses sintomas só porque o coronavírus está assolando a população, mas outras doenças permanecem também matando, né? Então, outra situação aqui que a Cristiana perguntou, quem tem arritmia está no grupo de risco ou não? Sim, as pessoas que têm arritmia, ainda mais, né, por ser uma contraindicação relativa ao uso de hidroxicloroquina. A Maria Nunes, aqui, Maria Nunes Rodrigues, obrigado Maria Nunes. A Geusa Gaspar, obrigado pela interação aqui, mais pessoal aqui entrando, a dona Francisca aqui entrando também. Francisca, uma boa noite também para a senhora. Obrigado a todos que vocês estão aqui participando, interagindo. Deixem suas perguntas, vão interagindo. Vamos aqui fazendo esse bate-papo para que a gente possa falar um pouco mais sobre esse tema, que não apenas envolve as crianças e os adolescentes, mas também envolve a população em geral. Então, uma das coisas que é muito importante, como a Tayane colocou aqui, tá? É essa alimentação na população pediátrica, a alimentação saudável. É uma queixa muito comum dos pais que a criança não come nada. Mas a criança ela não vai para o mercado, ela não compra sozinha. Uma criança de 7 anos ela não pega o dinheiro, ela não vai ao supermercado comprar chips, comprar bombom. Elas comem isso muitas vezes porque os pais ou alguém leva para elas. Então esses hábitos eles têm que ser modificados, porque isso também faz com que as crianças elas tenham uma imunidade diante de uma situação, uma infecção dessas. A criança ela não tem um sistema imunológico preparado para combater e ela vai ter mais dificuldades. Então é importante essa questão nutricional ser trabalhada com os pais, com os avós. Tá? Os avós eles costumam dar muitos doces, muitos chips
muitos alimentos gordurosos, ricos em carboidratos, e isso acaba não trazendo, muitas vezes, benefícios para a saúde da criança e do adolescente também. Então é importante a gente estar atento à alimentação, à hidratação, à questão das crianças também que não estão fazendo atividade física, elas precisam se movimentar também. Tá? Eu sei que veio um decreto agora que está proibido de fazer atividade prática esportiva coletiva, mas em breve essa situação vai se modificar, então é importante que a gente possa cuidar bem das nossas crianças, adolescentes, porque a imunidade muitas vezes adquirida, a alimentação interfere muito na imunidade, a atividade física, o mental das crianças interfere muito nessa questão do sistema imunológico. Outras situações aqui que está vindo, o Miguel está perguntando qual a diferença entre os exames para detectar o coronavírus? Excelente pergunta. Tipo exame de PCR, tipo exame de sangue. Boa. Vamos lá, Miguel. Mas aqui a Carla entrando, a Rosana entrando, Luciano Menezes, grande empresário aqui na cidade de Tubarão. Obrigado, Luciano, por estar acompanhando aqui também. Rosane, mais pessoas. Miguel, vamos lá falar desses exames, Miguel. Então, basicamente, vamos falar dos exames que fazem um diagnóstico no coronavírus. Os exames são o teste rápido. O teste rápido ele pode ser o total, tá? Que ele só identifica se você teve o contato ou não. Ou ele pode ser aquele IgG-IgM, tá? Existe o exame, o SWAB, que esse é o PCR que você está falando, o SWAB nasofaríngeo, que é a coleta da secreção nasal e da saliva, né, na garganta, na orofaringe. Esse material biológico, essa saliva, essa secreção nasal, ele é colocado num tubo e isso é avaliado através de uma técnica que se chama PCR, tá? Que é a reação em cadeia polimerase. Essa técnica laboratorial, que é feita principalmente pelo LACEN, tá? Que é o Laboratório Central de Santa Catarina, que é realizado nessa amostra biológica de secreção nasal e saliva, é visualizado as partículas do vírus. Então eles visualizam se tem a presença ou não. A presença ele dá detectável. Se você for ver um exame, ele aparece detectável, ou seja, detectou partículas, né, que contêm a presença, a proteína do vírus. Então o vírus está ali, certo? Essa é uma das formas de detectar, de fazer o diagnóstico do coronavírus. Outra forma que a gente falou é o teste rápido. Qual é o problema do teste rápido? Se você começou com sintoma hoje, não adianta fazer o teste hoje. Não vai aparecer nada. O teste rápido, ele detecta os anticorpos, ele não detecta o vírus. Teste rápido é uma outra ferramenta que nós utilizamos para poder fazer o diagnóstico da presença dos anticorpos. Aí é diferente. Lá naquele do cotonete, que é o PCR, você vai ver pedaço de vírus. Você não vai ver anticorpos. Esse teste rápido, você vai detectar os anticorpos. O que são esses anticorpos? Eu tive contato com o vírus, o meu organismo ele vai começar a se preparar para combater esse vírus. Vírus, parasita, bactéria, enfim, né, fungo. Então o seu organismo ele vai começar a se mobilizar, o seu sistema imunológico ele vai reconhecer ali na corrente sanguínea, em outro local do organismo, ele vai reconhecer, essas células vão ver, opa, tem algo estranho aqui, tá diferente. Vamos lá, o que é isso? Quem é que vai lá? Aí vai alguns soldados que eles vão começar a se mobilizar para combater esse vírus. E aí vai ser produzido substâncias, enzimas para combater o vírus. E aí você começa a produzir substâncias, enfim, células, anticorpos, materiais, para que esses materiais que vão ser reconhecidos no teste rápido. Então você não vê se tem a presença do coronavírus ou não. Você vê se tem anticorpos no teste rápido
que são enzimas, enfim, proteínas que você produz diante da infecção do coronavírus. Mas esses anticorpos, para você detectar, precisa pelo menos 8 dias. Isso, tá? Isso é o que vem, inclusive, pelo fabricante, tá? De uma maneira geral, não adianta fazer... se você teve um contato com alguém que deu positivo para o coronavírus, teve contato hoje, não adianta, né, por causa desse contato. Você pode ter tido contato outra vez. Mas o teste rápido ele não vai acusar hoje, nem amanhã, nem depois de amanhã. Pelo menos uma semana para que você consiga ter anticorpos detectáveis no teste. Não significa que o seu organismo vai levar uma semana para começar a produzir. Não, não é isso. É que o teste vai detectar esses anticorpos após uma semana. Porque antes disso ele não consegue detectar. Então a recomendação é 8 dias após o início dos sintomas ou do contato com a pessoa doente. Aí sim fazer o teste rápido. Certo? O que mais que nós temos aqui? Mais pessoas aqui interagindo. Então eu falei do cotonete, do swab, que é o PCR, e falei do teste rápido. Tá? Se vocês tiverem dúvidas, coloquem aqui. Certo? Outra situação, outro exame que a gente pode fazer é a sorologia. O que é essa sorologia? Você vai detectar no sangue mesmo se tem, né? Se você produziu esses anticorpos contra o vírus. Aí é mais fácil de ver, certo? Aí você pode fazer essa sorologia com 3, 4, 5 dias, tá? Embora também, para detectar, precise de um tempo, tá? Você não consegue detectar logo de imediato, como o PCR. A recomendação de fazer o teste ali do cotonete, do swab, pelo menos 48 horas após o início dos sintomas. Tá? A Rosane aqui perguntando fazendo, meu neto tem adenoide? Não. Ter adenoide, né, ter hipertrofia de adenoide, na verdade adenoide as crianças têm, mas ter a hipertrofia, que é a adenoide maior, aumentada, que leva a ronco, obstrução nasal, incomoda bastante, às vezes faz infecções de repetição, não é um fator de risco para infecção pelo coronavírus, certo? Aqui mais pessoas, o Valmir aqui também interagindo. Valmir, para mim, é um dos melhores médicos, doutor Vicente. Obrigado, Valmir, obrigado pelo elogio, Valmir, muito obrigado pela participação. Tá? Fazia tempo que eu não te via, Valmir, um abraço, Valmir. Aqui, boa noite. Quantas pessoas tem contaminadas em Tubarão? Tá, Rosane, vamos verificar aqui. A minha assessoria já vai ver o número de infectados aqui no município de Tubarão. Isso tem no próprio site aqui, tá? Para a gente ver o número de contaminados da população de Tubarão. Todo dia, os secretários de saúde dos municípios, eles atualizam um boletim, certo? Você pode, inclusive, Rosane, solicitar para que você receba esse boletim diariamente, certo? É um boletim diário, tá, que cada município oferece, que ele atualiza ali os dados todos, né? Pessoas que já tiveram número de casos confirmados, pessoas que têm alta já, pessoas tratadas, pessoas internadas, pessoas que fizeram teste rápido ou o exame de sangue, né, sorologia, ou o swab nasal, que a leitura é feita pelo laboratório central, certo, Rosane? E a Rosane fez uma outra pergunta também, que é se alguém deu Covid, não precisa fazer outro quando é liberado para trabalhar? Não, Rosane, não precisa, não há a menor necessidade de ser feito outro exame. O que interessa para nós é se você teve o contato, quando que foi o contato, se você tem sintoma, se você não tem sintoma, se você está bem, certo? Se você não tem mais nenhum, você testou positivo, você nos últimos 3 dias não tem mais nenhum sintoma, você está bem, pronto, você está de alta, pode trabalhar tranquila. Tá certo, Rosane? Então vamos lá, nós temos aqui no geral, né? Olha só, no geral, mais de meio milhão de pessoas que já morreram 550 mil pessoas já morreram no mundo, né? Cada dia morrendo em média 5 mil pessoas por coronavírus. No Brasil nós estamos chegando na casa dos 70 mil. Né? E depois nós vamos pegar aqui Tubarão,
né? Tubarão aqui, a atualização do número de casos, né? Aqui, Tubarão, acho que essa aqui é de abril. Minha assessoria está um pouco, tá com um delay aqui um pouquinho, né? Hoje ele já brincou comigo, mas aqui ela tá com um delay. Vamos lá para os boletins, tá? Vamos só ver aqui. Então, pessoal, então a gente, só atualizando aqui a respeito do coronavírus, né? Então, cada município ele faz seu boletim diário e informa o número de casos, número de óbitos, número de pessoas que já tiveram alta, número de pessoas, de casos confirmados, qual a forma que eles confirmaram o diagnóstico, tá? A grande maioria é de teste rápido, certo? Acho que a Rosane fez mais pergunta aqui. Vamos só ver aqui, Rosane. Se uma pessoa deu... Ah, não, a Jaque perguntou aqui também, ó. Quando a Jaqueline Silveira, quando a pessoa pegou o coronavírus e está curada, mas a outra pessoa teve contato, mas não teve nenhum sintoma. A pessoa pegou o coronavírus, vamos tentar entender aqui. A pessoa pegou o coronavírus, está curada, mas a outra pessoa teve contato, mas não teve nenhum sintoma. Pode fazer o teste, tá? Nesse caso, Jaqueline, o que você pode fazer pode fazer o teste, certo? Você pode fazer o teste do coronavírus, mas esse teste você tem que ver quando é que foi o contato. Você pode entrar em contato com a vigilância epidemiológica e eles vão fazer o contato para vocês para indicar quando você pode fazer o teste. É importante, tá? Se você teve contato com uma pessoa, tem um contato diário, né, com uma pessoa que testou positivo para coronavírus, é importante que você faça o teste também. Só tem que ver qual é a data que você vai realizar o teste. A não ser que você tenha algum sintoma, tá? Se você tem algum sintoma, deve procurar uma unidade de saúde ou um médico. Às vezes você tem plano de saúde, pode procurar o médico, pronto atendimento, Provida, hospital, enfim, certo? Vamos lá. Nós temos aqui em Tubarão o resumo diário, tá? O boletim atualizado. Nós temos 724 casos confirmados em Tubarão, certo? Confirmados suspeitos. Vamos ver aqui mais alguns locais. Nós temos 5 óbitos na região, tá? Aqui em Tubarão. 5 óbitos em Tubarão e 724 casos confirmados, certo? Então, nós temos na UTI hoje 6 casos na UTI por coronavírus. Lembrando que nós temos 20 leitos no Conceição, mais 10 na Socimed. Desses 30, 6 por coronavírus, certo? Então é isso. Rosane, então, de fato, Rosane, né? Muitas pessoas com casos confirmados. Isso, né, que tem mais gente que a gente não testou, que provavelmente deve testar positivo. Algumas pessoas tiveram sintoma leve, despercebido, que passou despercebido, e nem sabe foi o coronavírus. Mas a Salete aqui participando também. Quem tem pressão alta na vista pode usar esses medicamentos. A Salete Moraes Pires. Salete, a Salete está perguntando se quem tem glaucoma, né? Que a pressão alta no globo ocular é o glaucoma, se pode usar a hidroxicloroquina. É uma contraindicação, tá, Salete? Realmente é uma contraindicação a utilização da hidroxicloroquina para quem tem glaucoma. Existem outras indicações, que é a arritmia, doença cardíaca, tá? E o glaucoma também é uma das contraindicações. Sabemos o quanto você é um médico preocupado, o Miguel aqui falando, sabendo que você é um médico preocupado, principalmente com os pacientes mais carentes. A vacina contra o vírus, qual mais promissora? A americana, tá? Tem uma chinesa sendo fabricada e a americana muito bem testado. Agora não lembro qual é o laboratório, eu não me recordo o nome do laboratório, mas ela está muito bem elaborada, sendo testada, todos os protocolos, excelente. Eu creio que até o final do ano nós temos essa vacina já, talvez até disponibilizada aqui no nosso país, certo? Pessoal, a gente está se aproximando aqui do final. Quem quiser fazer mais alguma pergunta, alguma interação, deixa aqui o seu questionamento, enfim, a sua colaboração aqui conosco.
muito bacana, bastante gente aqui participando, perguntando, tá? Se quiserem deixar alguma sugestão a mais sobre esse tema que a cada dia vem informações novas, é importante sim para nós, é uma situação, né, muito delicada que nós estamos vivendo, que eu não imaginava, nesses mais de uma década exercendo a medicina, eu não imaginava que ia viver algo esse cenário que eu estou vivendo hoje, né, como profissional da medicina, como médico, como pediatra. É uma situação realmente que a gente fica apreensivo, né, e se coloca à disposição da maneira que pode para poder auxiliar a população. Até o final do ano, metade do povo vai morrer, né, doutor? Não vai morrer. Não vai morrer até o final do ano, metade da população não vai morrer, tá? A taxa de letalidade deu se você vê Santa Catarina, Rosane, só para você ter uma noção, deu 1,1, tá? Então nós não tivemos ainda, né, nem 10% da população infectada e 1,1 desses 10% que veio a morrer, né? Então 447 casos, óbitos em Santa Catarina. Então não, Rosane, não é para isso, tá? Não é esse cenário não, tá, Rosane? Vamos lá, vamos ser otimistas. O que a gente tem que fazer é o nosso papel. Se cuidar, higiene das mãos, o distanciamento social, utiliza a máscara. Se tiver sintomas, tosse, febre, mal-estar, vai lá, procura assistência médica, tem posto de saúde. Todos os municípios têm postos de saúde que estão preparados para fazer esse atendimento. Se eles tiverem dúvida, liga para a Vigilância Epidemiológica. Entre em contato aqui com os infectologistas aqui da nossa região, o Dr. Rogério, o Dr. Pérez, que são excelentes. Estão dando um grande auxílio aqui para toda a nossa região da Murel, tá? Então vamos lá, Rosane. Não é cenário como você está colocando não, tá bom, Rosane? Mais a Maria Nunes aqui, obrigado por esclarecer e tirar muitas dúvidas. Pessoal, eu quero só agradecer a todos vocês pela colaboração, pela interação, pela participação, pelos questionamentos. É isso mesmo, tá? A gente está aqui para isso. Eu estou aqui para me colocar à disposição da população e trazer informações. Eu acho que esse é o meu papel como cidadão, como profissional da medicina, como pediatra, principalmente nesse momento que a população está tão apreensiva, né? A gente vem aqui para trazer informações. Essas informações sim são importantes para que a gente possa combater o coronavírus, essa situação que nós estamos vivendo. Quero agradecer a todos pela participação. Continue me acompanhando aí nas redes sociais. Me sigam, curtam e muito obrigado a todos. Boa noite.